Boa noite a todos. Este é mais um evangelho do Grupo Espírita Irmã Marisa, realizado toda sexta-feira às 20 horas. É o nosso Evangelho no Lar, onde convidamos a todos a entrarem aqui pelo Zoom ou mesmo assistirem pelo YouTube, pedindo que Jesus nos fortaleça e trazendo paz aos nossos lares. Participe você também. Então, nós vamos agora envolvendo a nossa querida irmã Vera Castecas, que vai nos trazer a oração inicial. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nesta noite. E todos nós, nos unindo em pensamento, em sentimentos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos. Rogar ao Pai para que nos fortaleça, que nos envolva com muita paz. E nesta paz, vamos cumprimentando a todos os amigos presentes, aos mentores que nos assistem, e rogando a esses amigos para que nos fortaleça, nos ampare e nos ajude, para que hoje, através do Evangelho, possamos senti-lo em nossa intimidade, para poder praticá-lo em nosso dia a dia. E dessa forma, vamos pedindo, em nome do nosso Mestre Jesus, para que possamos dar início ao Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Sérgio, que fará para nós a leitura do livro Pão Nosso. Boa noite mais uma vez, queridos irmãos. Recebam meu abraço fraterno. E do livro Pão Nosso, lição de número 29, que tem como título A Vinha. Diz assim: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhes integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalhe para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Bom, queridos irmãos, sempre nos surpreende Emmanuel nas suas reflexões, né? E o primeiro parágrafo
já nos traz ensinamentos bastante oportunos. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades. Ora, belezas e possibilidades vai depender muito do quê? Do nosso olhar e do nosso pensamento. Ver é diferente de enxergar. Todos nós sabemos isso, né? Vamos ver à nossa volta a inteligência que possuímos, as escolhas que podemos fazer, tudo que contemplamos, as nossas oportunidades do dia a dia, o amor das pessoas que nos cercam, o despertar espiritual, etc, etc. Se isso não for beleza, nós precisaríamos aumentar as nossas percepções individuais. Depois, Emmanuel nos fala de possibilidades. Possibilidades até nas horas das crises, como é esse momento difícil que o planeta está vivenciando, existem oportunidades e possibilidades. Muitos de nós sabemos que é nesses momentos que nós nos voltamos mais intimamente para a espiritualidade e para Deus. Isso é uma grande possibilidade e é uma grande oportunidade. As experiências de crescimento, tudo que nós podemos explorar aqui no planeta Terra, as oportunidades de trabalho, as conquistas, tudo isso são possibilidades que nós vivenciamos no dia a dia. Portanto, a Terra, sim, é um lugar de beleza e de possibilidades. Aí Emmanuel continua, navegar ao léu, nesse todo universal. Ou seja, Emmanuel nos convida a aumentar a nossa percepção, a buscar mais conhecimentos, não só material, mas ver a magnitude que os nossos olhos alcançam, ver o conjunto da obra, mundos e mais mundos a servir de morada. Ou seja, nós não podemos olhar só para as nossas dificuldades, ou para o nosso dia a dia, ou para o nosso trabalho, enfim, e perceber que nós estamos somente dentro de dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades é uma bênção para nós, todos nós sabemos, porque ela nos aproxima do Criador, nos torna pessoas melhores, nos faz renovação a cada momento, né? Então, é ver o todo, nós precisamos enxergar o todo, não ficar limitado só aos nossos problemas. Não, nós temos que ver possibilidades novas, porque elas estão aí em todo o universo para nós. Emmanuel continua nos dizendo que o planeta não é um barco desgovernado. Com certeza nós sabemos que não é, porque Jesus está no leme, né? E nós sabemos também que o planeta já tem um destino, né? Que é passar de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerado. Isso é um destino certo, que mais dias, menos dias, nós sabemos que o homem não vai precisar mais vivenciar as provas que vivencia hoje e nem as expiações. Porque expiações é você reviver experiências que não deram certo no passado. Então, você tem que refazer a lição, digamos assim. E as provas do dia a dia que nós passamos, elas são para aumentar a nossa capacidade de inteligência, nos prepararmos para adentrar a um mundo mais elevado, né? Um mundo onde os pensamentos são outros, tá? Esse momento de transição é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Portanto, cada um de nós temos que contribuir para essa vinha do Cristo, que é o planeta Terra.
porque Ele está no controle de tudo. A transformação é inevitável, nós sabemos. A Terra será um mundo... Desculpem. A Terra será um mundo regenerado, onde o homem terá conquistado mais um degrau evolutivo no seu estado moral, né? E Emmanuel continua falando da coletividade humana. Muitas mentes, nós sabemos que estão perdidas no planeta, em questões extremamente material, que não eleva a criatura a conquistas cristã e moral. Nós sabemos disso. Mas são as oportunidades que eles estão tendo de poderem mudar os seus sentimentos e pensamentos. Então, nós temos que conviver com isso, porque isso serve para nós de exemplos para o nosso crescimento, o nosso progresso. Tudo isso está envolvendo o nosso progresso. Tá? A Terra não é eterna para o corpo físico. Uma simples passagem onde absorvemos conhecimentos segundo nossos interesses. Mas não podemos esquecer das obrigações, que é de nossa responsabilidade. Obrigações para com Cristo. Aqui, como diz Emmanuel, é a vinha do Senhor, porque em tudo nós estamos vendo o seu amor, né? Então, nós devemos agradecer e muito essa grande oportunidade dessa existência. E Emmanuel nos traz essa lição para uma reflexão profunda sobre como nós estamos enxergando tudo isso, todo esse universo. Então, que nós possamos, irmãos, abrir realmente esse campo de visão para encontrarmos nesse todo essa beleza escondida que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Queridos irmãos, muita paz e vamos envolvendo a nossa irmã Célia, que nos trará o Evangelho da Noite. Muita paz a todos e muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Boa noite, irmãos, amigos de ideal, irmãos em Cristo. Elevados e ligados, que já estamos a Deus, a pátria do Evangelho, ao plano maior, humildemente, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais esse Evangelho no lar, com o estudo de mais uma lição deixada pelo nosso Mestre, o nosso querido irmão Jesus. Que possamos estar sempre todos sintonizados num só ideal, nessa energia de amor que é a lei do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa noite nós vamos ler o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São 3 itens, o item 1, 2 e 3. Eu vou ler o item 1. Vou ler o item 1. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 17. Vou fazer um comentário dessa passagem.
Nessa passagem, podemos perceber que a ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo, nem contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham noção desse fenômeno, e o próprio Cristo, a ele, o fenômeno, se referiu, mostrando que o espírito renasce em outros corpos. Fico imaginando naquela época, né? Como será que eles captaram isso tudo, né? E interiorizaram e foram ao entendimento. E o que podemos entender pela resposta de Jesus a Pedro? Não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado aquela resposta, se a espiritualidade superior não o houvesse inspirado. Tudo divinamente organizado por Deus através de Jesus, né? Vamos à leitura do item 2, desse título. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava. E ficou como suspenso, porque... Vou fechar aqui, que deu um chute aqui. Desculpa. Voltando aqui. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava. E ficou como suspenso, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhante coisas? E buscava ocasião de ouvir. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 6, versículos de 14 a 15, e em Lucas, no capítulo 9, versículos de 7 a 9. Leitura do item 3. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que Elias falara. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, Marcos, no capítulo 18, versículos de 10 a 12. Nesta passagem, de que modo Jesus admite a existência da reencarnação, afirmando aos discípulos que Elias, o profeta que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus, que ele havia dado tratamento cruel. E qual a conclusão dos discípulos acerca de quem teria sido Elias? Eles entenderam que Jesus, ao afirmar que Elias já viera, admitia que João Batista era Elias reencarnado. Então, meus irmãos, toda essa lição está contida no título dela, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como vamos falar sobre a reencarnação, nós vamos iniciar do fim para o começo. Vamos contextualizar aqui por nascer de novo, que é reencarnar, né? Então, nós sabemos que o processo de nascer de novo, que muitas vezes nós conhecemos através dos estudos do Espiritismo, é chamado de processo de reencarnação. É quando o espírito passa a ter um novo corpo material aqui na Terra. A gente fala espírito que passa a ter um corpo material aqui na Terra, porque nós estamos nesse momento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, com todos os planetas do sistema solar, as experiências devem ser outras também, né? Mas vamos até o que a gente conhece no momento.
é uma nova oportunidade de fazer o que deseja, né? Utilizando do seu livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? São os seus pensamentos e suas ações, do espírito, né? Ou seja, ele tem liberdade para executar o que se queira. Mas vale lembrar que iremos responder por aquilo que fizermos. E esse processo é chamado de lei de ação e reação. Portanto, somos responsáveis o tempo todo. E ainda nesse aspecto do nascer de novo, não é somente o espírito que tem a necessidade de voltar para ocupar um novo corpo. Nascer de novo e vivenciar novas experiências é com a finalidade de ir aperfeiçoando a sua trajetória para a sua transformação moral e espiritual. Isso se faz através do processo da reencarnação. E é vivendo experiências terrestres que essa trajetória vai fazendo o seu progresso e a sua evolução, crescendo através dessa rica experiência humana, crescendo moral, espiritual e intelectualmente. Como a gente sempre ouve dizer, né, e é importante sempre trazer essa frase, somos espíritos em experiências humanas, né? Não somos humanos em experiências espirituais, muito pelo contrário, né? Somos espíritos simplesmente em experiências humanas. O outro aspecto da lição é ninguém pode ver o reino de Deus. O que nós podemos entender pelo reino de Deus? Quando eu estava lendo a lição, eu me fiz essa pergunta. O reino de Deus é amor. E quando eu fui buscar aqui nos estudos, é exatamente isso que as literaturas nos trazem, né? Se Deus é amor, então o reino de Deus é um reino de amor. Mas muitos dos nossos irmãos e diversas seitas religiosas acham que o reino de Deus é algo que vai acontecer no mundo de uma hora para outra. Mas a gente sabe que não existe milagres. Tudo que acontece é um processo lento. E tudo que acontece está regulado por leis perfeitas. Leis essas que foram criadas por Deus. E sendo Deus perfeito, soberanamente bom e justo, logicamente suas leis são perfeitas. Então, essas leis que regulam esse processo são leis perfeitas. Isso a gente não tem dúvida, né? A gente vê a perfeição de Deus em tudo, né? No corpo humano, na natureza, no tempo. É Deus o tempo todo em nossas vidas com essa perfeição, né? Então, na verdade, o reino de Deus é uma conquista da humanidade. Quando Jesus falou isso, nós vimos a sua palavra profética. Jesus não falava só para os homens daquela época. Com certeza não. Tanto não é que fazem 2020 anos e alguns meses, nós estamos aqui reunidos, ainda falando das lições de Jesus, né? Por isso que vale a pena de novo voltar aqui no texto e falar que é um processo lento, muito lento, né? Mas a gente tem fé que um dia estamos aos passinhos de formiga, mas nós vamos chegar, se Deus quiser, lá na frente. Então, na verdade, e sendo Deus, voltando aqui, perfeitamente, soberanamente bom e justo, logicamente que as leis dele são perfeitas, né? Então, Jesus não falava só para os homens daquela época. Ele falava para toda a humanidade. E quando ele falou isso para toda a humanidade, ele já conhece, né, a trajetória de nós todos encarnados aqui na Terra, e ele sabe qual é a finalidade que vai ter a Terra, né? Que vai ser estabelecido aqui na Terra o amor, a lei do amor,
que ele nos trouxe através da sua vivência e dos seus ensinamentos. Então, a implantação do reino de Deus deve acontecer à medida que o homem for evoluindo, moral, espiritual e intelectualmente. Processo lento, processo demorado, porque implica em nossa mudança, em nossa reforma para a nossa transformação. E é importante, né, quando a gente fala que implica em nossa mudança e nossa reforma para a nossa transformação. E aqui cabe trazer uma frase que eu, até entender, eu fiquei analisando ela, confesso, que alguns minutos, né? Que toda lição que for aprendida pode ser esquecida, né? Tem um contrassenso, mas, na verdade, quando a gente analisa essa frase, que toda lição que for aprendida pode ser esquecida, é porque a situação, o jeito de você encarar aquilo e você começar a vivenciar de acordo com aquilo que você acha correto, ele passa a ser sistemático e automatizado na sua vida, né? Então, na verdade, você não incorre mais em erros, né? É uma lição que você está aprendendo, e à medida que você aprendeu, você esqueceu. Na verdade, você não esqueceu. Você aprendeu com a lição e você põe em prática, né? E tudo que você põe em prática faz naturalmente, não é mais lição, né? São as experiências, né, que a gente vivencia. E também, né, falando aqui, mas toda lição, e podemos afirmar, não podemos, que já nos foram trazidas em outras ocasiões, e eu até trouxe aqui, e até em outras existências, né? Sem dúvida nenhuma, nós já estivemos em algumas outras existências falando dessa mesma lição que estamos falando hoje da reencarnação, né? Então, vamos fazer um exercício para, quem sabe, fixarmos um pouco mais o conteúdo dessa lição, já que estamos num planeta educativo, né? Vamos fazer alguma coisa para a gente fixar um pouco mais as lições que Jesus nos traz, né? Então, vamos refletir no hoje e no agora, mediante essa lição que nós trouxemos, né? Jesus, através de suas lições, nos chama a respeito daquilo que nós estamos fazendo aqui no momento atual, na presente existência. Como o Sérgio falou, né, no momento de uma pandemia, né? Momento para a gente treinar muito todas as lições do Evangelho, muito, 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 para a gente, mesmo que ache que às vezes a gente está se desequilibrando, se reequilibrar. Nós que somos espíritas cristãos, que estamos em estudos quase que diários, a gente recebe Evangelho, tem a responsabilidade de ouvir, de fazer oração. Nós que estamos dentro dos nossos lares, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser um ponto de luz, porque nós estamos estudando. Numa sexta-feira, nós que estamos aqui nos reunidos, falando das lições do Evangelho de Jesus, para só aparecer aqui no vídeo, da minha parte, não é. Porque acho que nós que estamos em aprendizado, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso tudo, né? Então, a gente tem que, não só na teoria, né? A gente tem que, como fazia Jesus, né? Ele dava a lição e ele vivenciava a lição na prática. É isso que nós devemos fazer, né? Então, nesse momento tão difícil, que a gente pode pôr tudo em prática de todas as lições que a gente já ouviu do Evangelho de Jesus, né? Isso é muito importante, né, para a gente refletir, para que possamos fazer mudanças né, e uma transformação em nós. Então, vale sempre a pena falar que tudo que aconteceu conosco no passado, porque às vezes a gente vive no passado, né? A gente deve aguardar e aprender com todas as lições, porque é aprendizado e a gente sabe disso. Mas aquelas sombras, forças negativas que nos atacam, vamos colocar no pretérito, no passado, vamos deixar lá. Não vamos ficar alimentando essas forças negativas inferiores, que muitas vezes nos levam à queda, nos fazendo estacionar,
e contraindo novos débitos. Já pensou? Vai ser muito triste, né? O dia que a gente deixar o corpo de carne aqui, chegar lá e olhar para trás, falar, puxa, era a lição para eu aprender, meu Deus, e eu não tive esse olhar. E a gente sendo espírita, né? Então, que a gente sempre possa se interiorizar, orar, refletir, se equilibrar e seguir em frente, né? Então, é sempre muito importante refletirmos nisso e vamos praticar o que Jesus nos ensinou, a lei do perdão. A Dilce falou disso na lição passada, vale sempre a pena falar, né? Vamos perdoar 70 vezes 7. Vamos perdoar sempre. E vamos seguir as nossas vidas. E vamos deixar para que as leis divinas, que são perfeitas, cuide de tudo aquilo que for necessário e que deve ser feito. É Deus que tem que cuidar. Né? A gente não pode incorrer mais em erro. A gente reencarnou com uma finalidade. E essa finalidade é a lição que a gente tem que aprender e pôr aqui, trabalhar com isso tudo, né? A gente está falando do perdoar, né? E o que nós estamos fazendo dentro do trabalho agora? E o trabalho agora? O que devemos fazer através da nossa própria iniciativa? A gente tem que aplicar a fraternidade real. A fraternidade é uma palavra de origem latina que significa irmãos. Então, vamos todos nos considerar como irmãos, pois somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, né? É importante falar, né? Porque eu diria que nós, espíritas, não, né? A gente sabe que o Pai é Deus, porque tem algumas seitas religiosas que acham que o Pai é Jesus, né? Então, a gente vai falar, o Pai é Deus. Todos fomos criados simples e ignorantes, e todos temos possibilidades e devemos também buscar o nosso progresso e a nossa evolução. É esse o objetivo da reencarnação. Para que possamos transformar essa terra, esse planeta, naquilo que a gente espera do reino de Deus, onde impera o amor, a bondade, a justiça incondicional em todos os sentidos. E eu gosto muito de frases. E aqui cabe mais uma frase, né, que é de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. São esses pontinhos de luz que Jesus conta com a gente, né? Somos ainda imperfeitos? Totalmente imperfeitos. Vamos dizer parcialmente imperfeitos. Vamos dizer totalmente perfeitos, porque a gente já tem bastante aprendizado. Vamos dizer que parcialmente imperfeitos. E também, para encerrar essa lição maravilhosa que é a reencarnação, né? Esse processo divino que Deus criou para nos ajudar. Também vou trazer aqui uma reflexão de Emmanuel, do livro Série Emmanuel, é o livro da esperança, Renasce Agora. Evolução e aprimoramento. Em face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam, esclarecem, no entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretiva que traga dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo. O tempo que é patrimônio igual para todos. E com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente à vontade. E tanta vez manejamos para agravar nossas lutas, a fim de consagrar ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres. Livre-arbítrio. Melhorando-te sempre. Muita paz e muita luz, com o amor de Deus e de Jesus em nossas vidas e em nossa caminhada. Eternamente agradecidos por tudo que Deus nos provê diariamente. Nessa sintonia, né,
tão iluminada que temos nesse Evangelho no Lar, nós vamos envolvendo o Eurípides, que trará para nós as vibrações dessa noite. Muito bem. E aproveitando esse instante de reflexão, de estudo, de entendimento das lições do Mestre Jesus, deste Evangelho maravilhoso, de todas as lições que foram passadas nesta noite, vamos utilizar este potencial nosso, que nesse instante está sendo uma das vias de ajuda, de caridade mais precisos, que são as nossas vibrações. E lembrando sempre que vibrar é desejar o bem, é desejar o que temos de intenção nas melhorias. E sintonizados que estamos, com todas estas reflexões, dirigimos o nosso pensamento ao nosso planeta. Podemos lembrar deste planeta que nos acolhe neste momento, recebendo forças da espiritualidade intensas, de acordo com todas as necessidades dos países. Necessidades em guerras, em destruições, em calamidades, em desentendimentos. Que estas ajudas espirituais possam prosseguir, dando efetivo resultado diante do programa do Pai. Vibremos pelo nosso país. Nesse instante em dificuldades várias, principalmente no setor político, onde devemos vibrar intensamente paz, entendimento, coerência. Que nosso irmão Anjo Ismael possa estar presente em todas as dificuldades e dores maiores. Vivemos pelos setores aonde a correção, através da dor, nos ensina e nos mostra o exercício do instante de caridade. Nos hospitais, nos prontos-socorros, em todos os leitos de dor, nas cadeias públicas, nos asilos e nas creches, onde correções são feitas um a um, de acordo com as necessidades. Vibremos nas ruas, pelos nossos irmãos que perambulam, por aqueles embaixo de pontes, viadutos e casebres, pelos nossos irmãos que se envolveram em drogas, com dificuldades intensas nesta condição de livre-arbítrio. Vibremos por todas as seitas e em que juntos rogamos ao Pai forças para passar por esse instante difícil de maiores dores e dificuldades. Vibremos por todas as seitas que necessitam de ajudas para prosseguirem ajudando seus adeptos. Vibremos pelos nossos amigos, principalmente aquele amigo que está em maior dor, em maior dificuldade, na doença, no desemprego, que possa ser orientado da melhor forma possível. Vibremos por todos os nossos parentes,
mesmo os distantes, que temos a lembrança, o carinho, a fortalecer a todos. Vibremos pelos trabalhadores desta casa, aonde, nesse instante, todos possam receber o carinho, a força de coração nesse instante. Que possam se fortalecer para seguirem melhores. Vibremos pelos nossos lares, aonde rogamos ao Pai forças para seguir e seguirmos melhores. E desta forma, vibremos por nós mesmos, que possamos absolver a estas lições e prosseguir as nossas caminhadas. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver nossa irmã Solange, que fará a prece de encerramento a todos nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, envolvidos nessa vibração de amor. Agradecemos a Deus, ao Divino Mestre Jesus, tão amorosa Irmã Marisa e a toda a espiritualidade amiga, pela oportunidade de vivermos esse ensinamento que nos fortalece. Como disse a irmã na lição de hoje, que saibamos aproveitar o momento que estamos passando para fazer a prática ensinada por Jesus, da caridade, da fraternidade a todos os nossos irmãos mais necessitados. Dessa forma, encerramos a palestra de hoje com o coração cheio de gratidão e que durante todos os dias de nossas vidas possamos estender a mão a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Muito obrigada, gratidão. Graças a Deus.